Boa noite, amados. Que a graça, a paz do Senhor Jesus esteja em cada coração hoje à noite aqui. Amém? Por causa da graça que podemos nos ajuntar, nos reunir, mas também perceber a paz. Isso é possível por causa da presença dele na nossa vida. Isso é bom demais, isso é maravilhoso. É privilégio, na verdade, para todos nós. E temos entregue as nossas vidas ao nosso Salvador, ao nosso Rei, ao nosso Redentor, o Senhor Jesus. Acho que basicamente exatamente um ano que estivemos aqui, um ano atrás. Lembro que estava até mais frio. Teve acho que uma noite de caldo, de sopa, foi muito bom. Que bom que você pôde vir. E o tema que me foi passado, acho que é o tema que o Ministério de Casais vai trabalhar este ano. Deixa eu ver, já está ali então. O casamento cristão acima das crises. Esta é uma realidade, não é? As crises externas e as crises internas do casamento. Eu confesso que o tema mais específico também que me foi passado, a crise nas finanças e o casamento cristão. A dificuldade é porque a Bíblia fala muito de finanças, de recursos, de dinheiro, do lidar com os bens, não é? Somos mordomos de Deus, com aquilo que Ele nos dá, com aquilo que Ele nos coloca para administrarmos. Aliás, na vida, quase que o tempo todo nós lidamos com recursos, seja porque trabalhamos e recebemos recursos, investimos o tempo todo nessa área. Essa é uma grande realidade. Então, confesso para os irmãos que foi um grande desafio buscar uma palavra. Queria estar preso a basicamente um único texto, mas pela riqueza da palavra de Deus, com tantos textos, vamos considerar pelo menos 3 principais textos que nós temos aqui. Mas eu confesso que fiquei em crise também, né? Para poder trabalhar o tema. Não sou um expert na área de finanças. Eu não sei se a sua expectativa foi chegar hoje à noite aqui e falar, vamos aprender como lidar e fazer um excelente orçamento em que não vai haver furo, não é? Com os recursos da família. Talvez eu vou deixar você frustrado. Não vou falar de orçamento financeiro dentro da casa. Embora aquilo que vamos conversar talvez implique, vai mexer com essa área da sua vida na hora que você tiver que lidar com ela. Me parece que a grande questão está confirmando naquilo que os próprios especialistas aí da área de finanças tentam explanar, não é? Discorrer a respeito do assunto. E é uma palavra que foi dada esse site, eu investiguei rapidamente hoje, mas essa informação já é de um tempo atrás, então não tem o nome do autor, a não ser que foi encontrado nesse site, que diz o seguinte, interessantemente, o nosso comportamento financeiro, de fato, é uma expressão maior de quem somos por dentro. Ou seja, não é? Como você lida com finanças, como você lida com dinheiro, com recursos, com bens materiais, é uma expressão maior daquilo que está lá dentro do nosso coração. Mostra o quanto estamos dispostos a aceitar a realidade e o quanto queremos ser o que não somos. Muitas vezes uma capa da hipocrisia para mostrar realmente, não é? Aquilo que eu não sou. E os bens, os recursos financeiros muitas vezes vêm como essa capa, não é? A capa da hipocrisia. O que eu quero fazer, então, nessa noite, é olhar os textos e mostrar aquilo que está dentro do nosso coração, pelo menos fazer o que acabamos de cansar, não é? De cantar, para que Deus revele aquilo que está dentro, para que Ele sonde o nosso coração. Parece que essa é a grande questão para nós hoje à noite. Mas falando de crises, então, pelo menos 3 crises maiores, e nós vamos tratar pelo menos dessa da área de lidar com recursos, com finanças. 3 grandes áreas, talvez os casais lutam mais constantemente, é a área de comunicação,
é sempre uma dificuldade, é sempre uma luta, muitos conflitos advêm, muitas vezes, por crises na comunicação, no relacionamento conjugal. A outra área, com certeza, é a área de finanças. Como lidar com os recursos, com o dinheiro, ou com o mês que sobra para o salário. Não sei se acontece com vocês. Sobra mês para o salário? O dinheiro já acabou e ainda tem mais alguns dias para terminar o mês até receber o próximo salário. Essa é uma área muito séria, como eu disse, há muitos textos na palavra de Deus. E a última área, sem dúvida, a questão da intimidade, a intimidade do casal. E geralmente e possivelmente pode acontecer das 3 áreas serem afetadas. Quando há problemas de comunicação, a intimidade é afetada, a área de como gastar o dinheiro, os recursos também é afetado. Então, elas podem estar entrelaçadas aí. Mas muito bem, vamos falar da questão das finanças. Eu entendo que, biblicamente, a questão de finanças, em primeiro lugar, ela é uma questão do coração. Confirmando, entendendo aquela primeira frase daquele jornal, não é? O US News. A grande questão de finanças é uma questão de coração. E aí eu tenho um texto, se você quer abrir a sua Bíblia, mas ele vai ser projetado também, não sei se é possível vocês acompanharem a leitura ali. Mas diz assim a palavra de Deus lá em Mateus capítulo 6, os versículos 19 até o 21. Aqui a instrução do Senhor Jesus, não é? Ele vem numa série de instruções, ele havia acabado de ensinar a oração do Pai Nosso aos seus discípulos, a ideia de que aonde deve estar a sua dependência, então você se dirige a Deus diariamente, não é? E mostre a sua dependência dele para receber o pão de cada dia. E neste contexto, então, Mateus capítulo 6, versículos 19 a 21, parece que segue parte desta instrução de Jesus. Então ele diz, não acumuleis para vós outros tesouros sobre a terra, onde a traça e a ferrugem corroem, e onde ladrões escavam e roubam. Mas ajuntai para vós outros tesouros no céu, onde traça nem ferrugem corrói, e onde ladrões não escavam nem roubam. Porque onde está o teu tesouro, aí estará também o teu coração. Eu li na minha Bíblia, que é a revista e atualizada, mas está projetado, é a NVI. Então, voltando aqui para a NVI. Não acumulem para vós tesouros na terra, onde a traça e a ferrugem destroem, e onde os ladrões arrombam e furtam. Mas acumulem para vocês tesouros no céu, onde a traça e a ferrugem não destroem, e onde ladrões não arrombam nem furtam. Pois onde estiver o seu tesouro, aí também estará o seu coração. Lidar com bens, com riquezas, com dinheiro, com recursos, é uma questão do coração. O texto deixa claro, no final dele, né, o versículo 21, pois onde estiver o teu tesouro, aquilo que for precioso, aquilo que for valioso para você, lá vai estar o seu coração. E a grande questão aqui o ensino é que não esteja nas coisas materiais o nosso coração. Prata, ouro, coisas que nós não levaremos conosco, não é? E o texto diz para então colocarmos os nossos tesouros no céu. Eu fiquei indagando e pensando como é que nós ajuntamos tesouro nos céus. São através dos princípios eternos de Deus. De que se for possível termos recursos para abençoar outros, é uma maneira de ajuntar tesouros nos céus. Porque a grande questão aqui é onde está a minha confiança, se o meu tesouro é a minha última garantia para essa vida aqui. Mas parece que na prática, no dia a dia, nós conseguimos meio que dividir essa questão do coração, que na verdade é uma questão de adoração. Aonde estiver o meu coração, eu estarei me dobrando para aquilo. Todos os meus esforços, toda a minha energia, todo o meu desejo para juntar coisas ou bens materiais. Mas ele está falando, o texto diz, a exortação é para que eu não acumule coisas ou bens materiais, mas que o meu tesouro esteja nas coisas celestiais.
lá vai ter garantia de desfrutarmos ou de percebermos o quanto dependemos de Deus aqui nessa terra. Tem um gráfico que eu quero mostrar para os irmãos. Por isso que a questão de coração aqui tem a ver com a nossa adoração. A quem de fato eu adoro na minha vida, no meu dia a dia? Parece muitas vezes, sutilmente, como crentes no Senhor Jesus, como cristãos, me parece que os desejos do meu coração, eles tomam tanto conta de mim, que eu quero satisfazer os meus desejos. Então, se eu tiver os recursos para tal, eu vou satisfazer esses desejos. Tem aí a ideia ali é um trono, não é? É o trono da sua vida. Nós que conhecemos a Cristo, entregamos um dia a nossa vida para Ele, reconhecemos como o nosso Salvador, o nosso Redentor, por isso tem uma cruz lá no trono da minha vida. E a pergunta é, qual é o lugar dos meus desejos, da satisfação dos meus desejos? Estar em angariar tesouros para que esses desejos sejam satisfeitos? Ou os meus desejos, eles estão submissos? Eles estão debaixo do trono da graça de Deus. E o meu maior alvo é agradar a Deus em primeiro lugar. E se for da vontade dele, ele pode satisfazer os desejos do meu coração. Como diz a palavra, agrada-te do Senhor e ele satisfará os desejos do teu coração. Não é pensar como umas teologias que são ensinadas por aí, né? Você tem que requerer de Deus a bênção. A visão de uma teologia da prosperidade. Você fica na barganha ali com Deus. Deus, eu vou para a igreja, eu vou dar o dízimo, então o Senhor tem que me dar mais. Um pouco mais. Ou um tanto mais. Isso não é submeter os desejos debaixo do trono da graça de Deus. Mas vamos dizer que Cristo é o nosso Salvador, e nós não negamos isso. Mas a questão parece até ser muito mais sutil com essa área de confiar nos recursos, é que nós construímos uma escadinha para o trono. Talvez não vamos colocar este ídolo, que seria, no caso, os bens, os recursos ou as finanças, do lado da cruz, não é? Entronizado na nossa vida. Mas talvez está no primeiro degrau. Ó Senhor Jesus, só um pouquinho, né? Não subia em cima, não. E aí então os desejos do nosso coração, ele nos controla e nós vamos fazer tudo para aquele desejo ser satisfeito. Em geral, não é? Nós sempre relacionamos com recursos, geralmente com bens. Eu só queria tanto, né? Tanto de dinheiro resolveria todos os meus problemas. E esse se torna um Deus falso. Mas o próprio texto de Mateus, mais adiante, ele fala dessa questão da adoração, no versículo 24, se você está com a Bíblia aberta, pode olhar Mateus 6, 24, ele diz, olha, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer um e amar o outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. E ele termina dizendo, não podeis servir a Deus e às riquezas. A grande questão de satisfação dos nossos desejos é, a quem eu confio os desejos do meu coração? Para serem satisfeitos, saciados em Deus. Se é em Deus, esta é a minha adoração. Eu reconheço que tudo vem dele. Cada centavo, cada pãozinho francês na manhã, na minha casa, cada recurso é dádiva dele, então somente dele. Lidar com finanças, lidar com dinheiro, com os recursos materiais, é uma questão de coração, é uma questão de adoração. Pergunta então é, onde é que eu coloco o meu coração? Aonde estão os meus desejos? Debaixo do trono da graça de Deus? De fato, me humilhando e clamando para Ele? Às vezes um bom desejo, ele se transforma num mau desejo. O professor Robert Jones, ele tem um artigo no Material da Palavra da Vida e ele explana isso bem melhor. Se você tiver a oportunidade de ler, chama Coletâneas de Aconselhamento Bíblico, ele vai falar disso. Como que um bom desejo no coração do crente se transforma num mau desejo? Quando esse desejo se torna pecaminoso. Quando as consequências e os resultados desse desejo tiram Deus do trono.
quando o desejo se torna um ídolo no coração. E nós vamos fazer com todas as nossas forças, todo o nosso esforço, satisfazer o desejo do coração. Então Deus fica de lado e aquele meu desejo passa a ser o grande Deus, o falso Deus, ao qual eu me debruço, eu me ajoelho para receber aquilo que eu quero. Onde está o nosso coração? Essa é a avaliação. Essa deveria ser a nossa oração diante de Deus. Você tem que perguntar por que você quer o que você quer. Como cristãos, como crentes no Senhor Jesus, a resposta tinha que ser: se não for para a glória de Deus, então eu tenho que questionar. Não é errado desejar algo que envolva os recursos ou as finanças, ou até um carro melhor, uma casa. Isso é parte da nossa vida. É justo você se planejar e trabalhar para desfrutar de algum bem. A grande questão é se isso é um desejo tão grande que eu só penso nisso, só faço tudo para obter isso. Atropelo pessoas, ofendo pessoas. Estou disposto a pecar, viver ansioso, viver com medo do amanhã, o que eu quero, do jeito que eu quero. Essa tem que ser a avaliação do meu coração. O que eu quero, o que eu quero? Aonde estão os meus desejos? Submissos à vontade de Deus? Se é um desejo impuro, evidentemente, só de ser impuro, errado, imoral, não deve fazer parte da vida do crente. Mas às vezes são bons desejos. E esses bons desejos tomam conta da nossa vida, de tal forma que se transforma em pecado na nossa vida. E como eu disse, se torna um ídolo no nosso coração. E nós fazemos, como eu disse, isso às vezes de maneira muito sutil. Eu tenho o meu carrinho é um carrinho já velhinho, né? Uma Scenic 1999, modelo 2000, que chique, modelo 2000. Está com 327 mil quilômetros. E às vezes as pessoas veem: qual é o seu carro, Paulo? Tem uma Scenic. Que ano? É antiga, você tem que trocar de carro, né? Falei: ela está andando, me leva ainda para onde eu quero. Como que se houvesse uma cobrança, porque você tem que melhorar de carro, porque, puxa, esse carro é muito velho, olha, enquanto dá para consertar, eu vou usar esse. É certo, seria bom ter um bom carro, a gente às vezes faz viagens mais longas, mas Deus, no atual momento, permite que a gente tenha esse carro, e somos gratos a Deus que a gente pode manter esse carro. Mas que às vezes o coração fica apertado e, não é errado desejar, gostaria de trocar, mas se isso se transformar em pecado no meu coração e todo o meu esforço e cada centavo, não é toda a economia, mas só para isso, tem alguma coisa errada. Tem que haver o justo equilíbrio, entender que dependemos da graça de Deus. Qual o lugar dos teus desejos? O que é que você deseja? Mas há mais um item. Não é só uma questão de coração, uma questão de adoração a Deus, mas também lidar com finanças ou lidar com os recursos é uma questão de sabedoria. Provérbios 3, versículos 14 e 15 diz o seguinte: pois a sabedoria é mais proveitosa do que a prata e rende mais do que o ouro. Quer uma excelente aplicação? Aplique todos os seus recursos, todas as suas forças, toda a sua capacidade, todo o seu ser em buscar e em obter sabedoria. O rendimento é muito melhor do que o ouro. É mais preciosa do que rubis. Nada do que você possa desejar se compara a ela. A própria palavra de Deus já faz essa comparação. Aliás, diga-se de passagem, o livro de Provérbios tem muitos textos sobre como devemos lidar com as finanças, com os recursos, com os desejos do nosso coração em relação àquilo que podemos obter ou não. É uma questão de sabedoria, porque às vezes nós simplesmente nos entregamos às emoções, por exemplo, a questão de compras impulsivas, não é? Você vê lá a faixa, desconto 70%, você fala: eu vou comprar, mas o que está vendendo? Não interessa, não vou perder a promoção, eu vou comprar.
E sem dúvida, isso acaba gerando uma crise lá dentro de casa. Se não foi combinado, se não foi conversado, se não foi projetado. Querida, olha, agora aquele equipamento está na promoção e olha que maravilha, 70%. Chegou a hora, a grana está guardadinha e ainda estamos economizando porque está mais barato. Mas se for só pela impulsividade, nos entregarmos à visão dos marqueteiros, nós estamos fritos, não é? Precisamos de sabedoria, não sermos impulsivos. Em 2005, nós estávamos nos Estados Unidos, ouvi uma estatística de que a família americana, naquela época, vivia a $10 mil no vermelho. A média nacional era de $10 mil no vermelho. Interessante que eles ganham em dólar, né, lá? Tá bom. 10 mil no vermelho. Porque o americano, ele é impulsivo nas compras. Lançou o novo iPhone, sei lá, ele simplesmente vai na loja e pega mais um, porque mais $500. $500 é dinheiro de 2, 3 dias de trabalho. Então ele não faz conta para obter o que ele quer. E não tem problema. Se a coisa ficar ruim mesmo, você declara uma falência pessoal. Você não precisa pagar as dívidas. Também você perde todo o crédito na praça. Aí você começa a comprar no nome da esposa, né? Até levar a falência pessoal. Mas essa é uma realidade. Não é distante, não é diferente para nós a falta de sabedoria ao sermos compradores impulsivos, baseados talvez em necessidades imaginadas no nosso coração. Quando há uma comunicação ruim, falta sabedoria no nosso relacionamento, como casal agora, pensando na família. Lembro de uma situação com um casal, ele muitos anos desempregado, porque ele tinha uma super qualificação para o trabalho dele, ele não conseguia se encaixar no mercado, mas enfim, ele conseguiu se tornar professor numa instituição, e o primeiro salário dele, assim, a esposa era profissional, ela basicamente sustentava a casa naquele período, e ele arrumou esse trabalho na escola, um salário razoável, sim, não era nada tão ruim assim não. E o primeiro salário, ele chega com uma moto 1.500 cilindradas em casa. O caos. A esposa, o que é isso? Querida, meu primeiro salário, comprei uma moto. Não, mas de quem é o salário? Não é da família? Você não vai ajudar nas despesas da casa? Não, mas a sua grana dá para pagar as despesas. Comunicação ruim, não havendo acordo, aonde vai se investir o dinheiro da família, sem dúvida, vai gerar crise, gerar conflito no relacionamento. Mas há aqueles que, por outro lado, vivem na dependência do milagre, já viu? Não faz conta, não faz planejamento, gasta sem qualquer planejamento, e aí falta para o necessário, falta para o básico. Vai dobrar o joelho, Senhor, manda, porque já acabou a grana. Mas gastou de maneira sábia? Gastou naquilo que era para, de fato, gastar? Ou gastou indiscriminadamente? Eu vou jogar uma coisa aqui agora, e os irmãos avaliem. Evidentemente, às vezes há uma necessidade de se ter, por exemplo, contas separadas. Mas eu penso que no casamento, marido e mulher deveriam ter conta conjunta. Não sei que vocês, de fato, têm uma necessidade real sobre ter, justifique ter a conta separada. Nós já tivemos muitas situações de aconselhamento onde isso foi o pivô da crise, do conflito. Esse é o meu dinheiro, esse é o dinheiro dela. Cada um se vira. Acho que não é saudável para o casal cristão, no Senhor Jesus, não é? Fazer isso vai gerar crise, vai gerar problema. Mas o problema aqui, faltando sabedoria, se este não é investimento na nossa vida, nós vamos colher frutos amargos da falta de sabedoria. A avareza, por exemplo, alimentar o nosso coração diante de uma mídia consumista, não é? Que desperta em nós constantemente desejo de obter coisas. A avareza é um problema.
E um problema inerente de todos nós, em que nós lutamos, é o próprio egoísmo. Filipenses capítulo 2, versículo 3 fala, não pense no que é propriamente seu, mas naquilo que também é do outro. A vida cristã ela é outrocêntrica, mas a nossa tendência o tempo todo é pensar em nós mesmos. O quanto eu vou obter de lucro. O quanto eu vou puxar para mim os recursos. Aliás, essa era a ideia de muitos discípulos, ou de multidões que seguiam a Jesus. Queriam proclamá-lo rei depois de que ele multiplicou e os alimentou, mas não porque entendiam que ele era o Salvador, mas porque ele seria um excelente chefe de Estado, porque ali estaria garantido, não é? A cesta básica. Esse é o cara. Ele vai dar comida para a gente de graça. Estavam correndo atrás do pão, atrás da coisa errada. Não uma vida de adoração, reconhecendo ele como o Salvador, como o Senhor das suas vidas. Mas muitas vezes a questão do orgulho. Eu quero ler esse versículo para os irmãos, Provérbios 13, 7. Aqui é um problema do coração e a falta de sabedoria nos leva provavelmente a ter esse tipo de atitude. Provérbios 13, 7. Uns se dizem ricos sem terem nada. Outros se dizem pobres sendo muito ricos. A gente tem um exemplo muito propício no cenário atual da nossa política, não é? Eu não sou rico, não é meu, não tenho nada, não é? Está lá. Está esta questão do orgulho do coração. O outro não tem nada e quer mostrar que tem. Quero mostrar que eu tenho, a minha casa é melhor que a sua, o meu carro é melhor que o seu, os meus recursos são melhores que o seu. Parece que existe sempre essa competição. Deixa eu usar um pouco de novo o exemplo lá, eu vivi lá na América do Norte, né, nos Estados Unidos. Na rodinha de intervalo entre o culto e a escola dominical, os homens se juntavam para papear, e aí, como é que foi a semana? Mas o assunto que geralmente se estendia era, e aí, diga para mim, quando você ganhou o seu primeiro 1 milhão? Era a conversa, você tem que estar ganhando grana. Se você não está ganhando grana, a sua vida não está legal. Você não está sendo abençoado por Deus, né? Tanto da visão da prosperidade por detrás de tudo isso daí. Por causa de uma sociedade muito consumista. Lá nós tínhamos uma van muito velhinha, compramos por $10, não é? Toda descascada. A gente tentava encostar, se alguém visse a minha van chegando, ele punha do outro lado. Falei, quem que vai sair desse carro, né? A cara de bigode, na época eu tinha bigode, esse chicano aí, né, descendo esse carro estranho, vamos ficar lá. Ah, mas esse é o seu carro? É, tá andando, é só pôr gasolina. Mas há uma cobrança muito sutil, não é? Da aparência, do mostrar o que tem. Questão de orgulho do coração. Às vezes anseio por aprovação, né? Que está relacionado aqui. A marca tal, a calça, do sapato, do carro e assim por diante. E nisso vamos absorvendo toda uma perspectiva mundana. Primeira carta de João nos adverte. Não ameis o mundo, nem o que há no mundo. E nós compramos, nós deixamos as vinhetas dos cartões de crédito fazer a nossa cabeça. Você vai ser feliz se você desfrutar disso daqui, ó. Ah, você não tem dinheiro, mas o cartão de crédito te dá essa possibilidade, não é? Então desfruta. Mas como é que eu pago? Não importa, gaste, depois eles vão engolir você. Uma ideia muito falsa, muito errada, uma perspectiva mundana. O fim de tudo isso, a falta de sabedoria. É uma confiança mal colocada. Na verdade, colocada nos nossos desejos. Num falso Deus. Os recursos, os bens materiais, ou assim por diante. Uma questão de sabedoria. Mas no fundo também do coração. É uma questão de contentamento. E eu quero ler esse texto com os irmãos e fazer aqui as últimas considerações. É uma questão de coração, de adoração, é uma questão de sabedoria e é uma questão de contentamento. Diz assim a palavra de Deus em 1 Timóteo, capítulo 6, versículos de 6 a 10.
De fato, a piedade com contentamento é grande fonte de lucro, pois nada trouxemos para este mundo e dele nada podemos levar. Por isso, tendo o que comer e com que nos vestirmos, estejamos com isso satisfeitos. Os que querem ficar ricos caem em tentação, em armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, que levam os homens a mergulharem na ruína e na destruição, pois o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, desviaram-se da fé e se atormentaram a si mesmos com muitos sofrimentos. Interessante esse texto. Paulo escreve na carta de Timóteo, advertindo ele dos falsos mestres, não é? Mas também ele dá várias instruções, e ele terminando esse capítulo 6, são várias instruções para o jovem Timóteo, que havia ficado como responsável da igreja de Éfeso. E lá no capítulo 6, então, ele volta a essa questão da falsa doutrina, de como esses homens, esses falsos profetas estão disseminando ideias erradas. E ele fala, não aceite isso, não entre nessa, Timóteo. Antes você precisa preparar homens idôneos para que eles sejam líderes com um caráter aprovado por Deus. E aí ele entra nessa questão do contentamento. Diz que a grande questão do nosso coração é isso. Perguntaram uma vez para o grande milionário Rockefeller, né? Quanto de dinheiro um indivíduo precisa ter para ser feliz? Ele falou um pouquinho mais. Um multimilionário. O contentamento parece ser a grande chave aqui para lidarmos com as finanças. E tem a ver com gratidão a Deus. De tudo que Ele dá, se eu entendo que tudo vem das mãos de Deus. Importante a oração de uma filha de um missionário, na época eles estavam na Bolívia. 3 aninhos. Quem vai orar? A pequenininha de 3 anos. Eu oro, papai. Tá bom. Obrigado pela comidinha. Foi falando o nome de cada comidinha, né? Obrigado pela bife, não é? Que o papai do céu fez e a mamãe só fritou. O reconhecimento desde cedo, não é? De que tudo vem das mãos de Deus. É bênção, é cuidado, é provisão dele para nós. Mas se eu alimento o meu coração com desejos de querer ter mais e um pouco mais, eu nunca vou me saciar. E é interessante que o livro trabalha, em primeiro lugar, com essa questão piedosa. Olha só, ele fala, de fato, alguns estavam explorando uma vida piedosa como fonte de lucro. Talvez para vender uma religiosidade, para tirarem algum tipo de vantagem. Ele fala, não, de fato, a piedade, mas ela com o contentamento, ela é grande fonte de lucro. Mas de lucro espiritual. Não para ficar no bem bom terreno. Mas no investimento espiritual. Porque a vida piedosa é aquele indivíduo, um piedoso é aquele indivíduo que coloca Deus em todas as suas decisões, que considera Deus, a glória de Deus, em tudo que faz. Esse indivíduo que teme a Deus, ele é piedoso. E o contentamento aqui é estar satisfeito com o que se tem. Ano passado, na Páscoa, nós fizemos uma viagem missionária, eu e Dulce, com um grupo de casais da PIBA, nós fomos realizar lá um retiro de mulheres, não é? Grupo de ribeirinhos. Interessante, se comparar com qualquer um de nós, hoje à noite aqui, eles não têm quase nada. Mas um povo extremamente feliz, contente com o que tem. Eles têm, de fato, as suas necessidades. Se você perguntar o que é o presente que alguém deseja ganhar, ele fala, me dê 1 litro de gasolina. Porque eles precisam se movimentar o tempo todo com seus barquinhos, e 1 litro de gasolina vale ouro, como diz, não é? Lá. Na região que estávamos, 1 litro de gasolina podia custar até R$5. Mas um povo extremamente simples. Mas já está tendo um problema. Porque agora eles têm acesso à cidade, a cidade já está, né, com seus mercados
com muito mais coisa à disposição, e eles já estão vendo essas coisas e querendo obter essas coisas. E volta e meia você começa a perceber, especialmente, evidentemente, os não crentes, não é? A sua tristeza por não ter aquelas coisas que ele está vendo na cidade. Porque o crente, ele sabe que a verdadeira alegria, o contentamento dele está no Senhor. Que tudo que ele tem, ele recebe com ações de graça, porque ele sabe que vem das mãos de Deus. O texto diz, pois nada trouxemos para esse mundo e dele nada podemos levar. Nosso pastor Mendes, fala, olha, lembre-se que caixão não tem gaveta. Não vai levar nada com você dos recursos. Peça sabedoria a Deus para investir tesouros nos céus. Querer mais do que necessário vai ser em vão. O gastar a vida, o labutar para ter mais e mais, para quê? Se a visão não for glorificar a Deus, vai ser em vão. E ele diz, por isso, tendo o que comer e com o que vestir-nos, estejamos com isso satisfeitos. E parece que essa questão de necessidade na Bíblia é muito séria. Nós somos fabricantes de necessidades. Aí volta para o nosso coração, os desejos do nosso coração. Irmãos, eu necessito de um Samsung S7. Nós colocamos, às vezes, os nossos desejos, as coisas que nós queremos, em forma de necessidade. Mas a Bíblia parece que deixa claro que aquilo que é necessidade é aquilo que é necessário só para a nossa subsistência. Ou seja, alimento e vestimenta. Se tiver isso suprido, esteja satisfeito. Mas o nosso coração é alimentado com muito mais. Nós queremos mais, um pouco mais. Não, é comida, roupa e isso. Comida, roupa, isso, isso e isso. E aí vai, a lista é grande. Mas a palavra de Deus deixa muito claro de que o que de fato é necessidade para vivermos essa vida aqui é comida e vestimento e ponto. Isso é segundo a palavra de Deus. Eu posso até dizer, olha, eu tenho desejo de, aí tudo bem. E aonde você coloca o seu desejo? Para ser satisfeito? Na sua força, no seu braço, na sua capacidade? Ou debaixo do trono da graça de Deus? Embora seja necessário fazer plano, seja necessário economizar. E aí eu sugiro, se você quer mais dicas, um tanto mais técnicas para a área financeira, olhe o site ganancia.com. Não é heresia não, é um site bom, tá? É o missionário Marcos Fink, ele é missionário da Palavra da Vida, inclusive ele é parte de uma das abas do site da opv.org.br. No final tem um slide para eu mostrar para os irmãos. Vários estudos, sugestões, dicas, até técnicas, como você se preparar, fazer um planejamento financeiro, familiar, para organizar essa área da vida. Mas ele continua o texto, não é? Ele diz que os que querem ficar ricos caem em tentação e armadilhas e em muitos desejos descontrolados e nocivos, porque não tem fim os desejos no coração do homem. O nosso coração é corrupto, é corrompido, como diz o texto de Jeremias 17, 9. Enganoso é o nosso coração. Então, se o desejo de obter mais, de juntar riquezas, for o que controla o nosso coração, vai ter as suas consequências. E ele fala, nós seremos tentados. Vai ser complicado. Vamos cair em armadilhas. O sistema do mundo faz essas armadilhas. Leia-se o cenário político do nosso país, daqueles que têm alguns bilhões, não é? Sabe lá quanto que eles têm nas suas contas no exterior. Alimentarão desejos que dominarão o coração. Parece ser muito diferente daquela oração no livro de Provérbios. Senhor, não me dê nem riqueza e nem pobreza. Porque se o Senhor me der riqueza, vai que eu me esqueça do Senhor. Eu vou me achar autossuficiente. Eu vou achar que eu posso controlar ou comprar ou ter esperança porque eu tenho dinheiro. Mas também não me dê a pobreza, não me deixe passar necessidade. E aí eu vou culpar o Senhor. De um lado eu esqueço o Senhor, do outro lado vai amaldiçoar a Deus porque não tenho o necessário. Por isso que a nossa fonte de contentamento deve ser esta daqui. Nós temos que avaliar, não tem jeito. Quem sabe podemos mudar
e ter a visão de uma vida vivida de maneira mais simples. Nós somos acumuladores, não é? Nós gostamos de juntar coisas. Nós gostamos de acumular coisas. E quando vemos, investimos tanto dos nossos recursos naquilo que às vezes nem é usado. Fica lá, apodrecendo. A traça e a ferrugem está corroendo. E ele fala que no final tudo isso traz ruína e destruição. Eu entendo, posso entender também, ele fala de morte, na verdade. É interessante a palavra aí. Ela pode simbolizar a morte do indivíduo. O indivíduo que tentar então viver de maneira desenfreada em busca de bens, de riqueza, ele está correndo esse risco, sem dúvida. Mas no mínimo, espiritualmente, a vida de um homem não consiste na quantidade de bens que ele tem ou que ele arrecada, diz a palavra de Deus. Não seja como um louco, porque a alma vai ter que prestar contas a Deus. Mas talvez a ruína maior seja essa. O indivíduo que gastou a vida atrás de recursos, de dinheiro e se esqueceu de Deus. Talvez essa foi a dificuldade daquele jovem rico, quando o Senhor Jesus diz que ele deveria vender tudo e dar aos pobres e segui-lo. Na mente dele há algo incapaz de viver tão somente na dependência do Senhor Jesus. E ele finaliza dizendo que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males. Por isso que finanças pode ser o amor, não é o dinheiro, aos recursos, a ganhar, em ter mais e ter mais, em suprir todos os desejos do coração, se torna um grande mal na nossa vida. Algumas pessoas, por cobiçarem o dinheiro, se desviaram da fé, ele diz. Se esqueceram de Deus. Então eu vou arrumar mais hora extra, mais um jeito de ganhar grana, e com isso eu tenho menos tempo para a família, menos tempo para Deus, menos tempo para investir no relacionamento conjugal. E na hora que parece que vou ter todos os bens então para desfrutar, eu não tenho mais família, não tenho mais filhos ao meu redor, e de que valeu? Como diz a frase célebre do professor Dave Mack, nenhum sucesso na vida e nenhum sucesso financeiro justifica o fracasso dentro dos nossos lares. Talvez esse seja um dos dilemas para nós, uma tentação para nós. Talvez no ápice do nosso vigor, da nossa capacidade de produção, estamos ausentes dos nossos lares por conta de ganhar mais dinheiro. Essa é uma decisão que nós temos que tomar. Provérbios fala que o homem que vive longe do seu lar é como uma ave, não é? Que abandona o seu ninho. Sua família vai ficar por conta das presas, do predador. A avareza, o amor ao dinheiro, é a fonte de muitos males no coração do homem. Ira, inveja, ciúmes e assim por diante. A ruína aí é o desviar-se da fé. E aí eu tenho algumas colocações para você refletir e nós vamos terminar e orar, queridos. Reflita no coração. Onde está o teu coração, de fato? Com relação aos bens, com relação aos recursos que Deus dá para você, ao seu salário. Quais, de fato, são as suas necessidades materiais? Talvez você tenha condições e conhece um irmão que, de fato, tem uma real necessidade. E nós, como povo de Deus, como corpo de Cristo, somos chamados a abençoar e cuidar. Primeiro os da família e depois os da família da fé. É bíblico isso. Quem é o provedor das suas necessidades? O seu curso, a sua profissão, a sua força, o seu braço, a sua capacidade? Ou você reconhece que é Deus quem te dá tudo isso? Essa é para avaliar no coração. O que realmente te faz feliz? Mais coisas? Mais bens? Ou a sua felicidade verdadeiramente está no Senhor Jesus? Você o conhece bem? Você entende como Ele
provê os recursos para você, mas também os recursos espirituais, as bênçãos que Ele derrama por causa do seu relacionamento com Ele. Na hora que te faltar o vigor, na hora de uma notícia difícil, não são os bens materiais que vão resolver. Você tem um acordo com o seu cônjuge? Amós 3,3 diz, andarão dois juntos se não houver entre eles acordo. Uma palavra para o povo de Israel, mas na verdade é todo um julgamento que Deus está fazendo lá no livro de Amós. Mas é um princípio aqui para nós. Que é parte da comunicação. Como é que nós vamos gastar os recursos que Deus tem provisionado para a nossa família? O meu salário, se a esposa trabalha, o salário dela, os recursos que nós temos. Estão combinando? Andarão os dois juntos? Tem um acordo onde vai ser o investimento? A pergunta final, sem dúvida, tem a ver com isso também. É o seu dinheiro ou é o da família? Você é casado? É para o investimento, para olhar para todas as necessidades da família? Ou é um pouquinho para a família e o resto para os meus hobbies? Para aquilo que eu quero? Tanto. Abaixa a sua cabeça agora. Coloque seu coração diante de Deus. Pense um pouquinho nessas perguntas. Talvez uma delas responda a Deus aí agora no teu coração. Talvez esta seja uma área difícil, talvez que tenha gerado crise no seu relacionamento conjugal. Mas nunca é tarde para fazer um conserto, não é? Para refazer, ou quem sabe fazer um pacto. Primeiramente com Deus, mas também com o seu cônjuge. Talvez tenha sido gasto com tanta responsabilidade, com planejamento, mas você pode se comprometer diante de Deus em fazer isso. Os dias, sem dúvida, atuais no país são difíceis. Mas na grande verdade é que essa questão de finanças, as crises, elas têm a ver com o nosso próprio coração em primeiro lugar. Se eu confio que Deus é o provedor e como Ele promete, e a minha fonte de contentamento é suprida por Ele, que é alimento e vestimento, eu vou sempre ter gratidão no meu coração por cada coisa que Deus dá. Isso é um excelente ensino também para os nossos filhos, quando somos gratos a Deus, cada coisa que recebemos das mãos de Deus. Obrigado, Senhor, muito obrigado pela Tua palavra. São desafios que vêm até nós, vindos da Tua palavra, porque nós carecemos do Senhor, nós carecemos de olhar para o nosso dia a dia. Muitas vezes enfrentamos crises no nosso relacionamento, porque nós negligenciamos a sabedoria do Senhor, porque muitas vezes o egoísmo, os desejos do nosso coração, muitas vezes o orgulho fala muito mais alto, e aí nós nem queremos uma conversa, nem queremos entrar num acordo, ter um consenso, de fazer um planejamento que vai glorificar o nome do Senhor. Ajuda cada família, cada casal que está hoje à noite aqui, a considerar estas verdades da Tua palavra. Mas que possamos trabalhar no contentamento do nosso coração, que não caiamos em ciladas, cilada que o mundo vende, prepara, trazendo armadilhas para o nosso coração. O nosso desejo é tão somente glorificar o nome do Senhor. Então que, através do Teu Santo Espírito, possamos ser lembrados dessas verdades, para que tão somente o Senhor seja adorado na nossa vida. É isso que queremos te clamar e pedir. Em nome de Jesus, nosso Salvador, o nosso Redentor. Amém.